Olá amigos, espero que estejam todos bem. Aqui quem vos fala é Marcos Fagundes, do perfil Fenômenos Anômalos no Instagram e também no YouTube. Perfil esse que abrange, dentre outros assuntos, fenômenos paranormais, ok? E o assunto de hoje é o casal Warren. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar no casal Warren, casal de caçadores paranormais muito conhecido, muito famoso no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. Mas vamos falar um pouquinho sobre a vida dessa dupla, desse casal. Então vamos lá. Bom, Ed e Lorraine Warren se conheceram em Connecticut, nos Estados Unidos, quando eram apenas adolescentes. Durante a década de 30, eles se tornaram amigos e posteriormente começaram um namoro, que teve de ser abortado pois Ed fora servir na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial. Depois de um certo período combatendo na guerra, o Ed ganhou uma licença de afastamento temporário, já que o barco em que ele era tripulante foi abatido e afundou, quase o levando a óbito. Então ele recebeu essa licença e durante essa licença ele voltou a Connecticut e reencontrou Lorraine. Foi quando eles se casaram, ok? Mas Ed só estava de licença, então ele teve que retornar à guerra, aonde ficou até o final da mesma. Ao voltar da guerra para casa, a ser dispensado, Ed e Lorraine, então, já casados, como já foi falado antes, passaram a ter uma vida normal. Ed estudou artes, e que era um grande sonho que ele tinha, e o interessante é que ele descobriu um enorme talento como pintor de quadros, o que foi o sustento do casal durante um certo tempo, E foi na pintura que Ed meio que inconscientemente descobriu um certo fascínio pelo sobrenatural, pois o tema aparecia com muita frequência em sua arte. Era algo quase que inconsciente. Ele começava a pintar e sempre saía alguma coisa relacionada a terror, ao paranormal. Lorraine, que afirmava que desde a infância via coisas estranhas, como a aura das pessoas, por exemplo, não gostava dessa temática adotada por Ed em suas pinturas, em seus quadros no início, talvez por até então ainda não ter se acostumado com a sua suposta clarividência. Bom, em um determinado período, Ed passou a visitar casas com um histórico de mal assombradas, com a desculpa de que aquilo trazia inspiração para as suas obras, A Lorraine, meio que a contragosto, acompanhava, É importante frisar que Ed passou por experiências bizarras com uma casa supostamente mal assombrada onde ele morou durante a infância. Na ocasião, o seu pai, ele não acreditava em suas histórias e sempre fazia acreditar que não passavam de fantasia fabricada pela sua mente. E isso parece tê-lo deixado fascinado a ponto de querer conhecer outras casas com o mesmo histórico, Ele usava a questão da inspiração como uma desculpa e sempre fazia questão de falar com os moradores dessas casas para ouvir suas histórias de assombração. Em uma determinada ocasião, enquanto ouvia relatos de um morador de uma dessas casas, a Lorraine
teve uma experiência sobrenatural, né? E esse acontecimento acabou despertando o interesse de Lorraine, e ambos passaram a atuar, Ed e Lorraine Warren passaram a atuar como investigadores paranormais. Uma curiosidade é que em suas investigações eles utilizavam o método cartesiano como principal técnica, em que só levavam o caso adiante após anularem quaisquer possibilidades de uma explicação lógica do evento. E isso provavelmente foi o que lhes deu fama no início, né? Lhes deu credibilidade. E rapidamente o casal Warren ganhou fama, e com muita frequência passaram a participar de programas de TV, muitos com uma elevada audiência, onde eles falavam dos seus casos. Em alguns desses programas, inclusive, os Warren tinham que confrontar outros convidados que eram chamados ao programa com o simples intuito de desmascará-los, né? Os acusando de charlatões, tentar fazer com que determinadas pessoas, né, convidados, provassem que o que aconteceu os fatos ocorridos, né, nas supostas investigações, eram na verdade charlatanismo. Mas é engraçado porque Ed e a Lorraine pareciam gostar disso, pois cada vez que acontecia esse tipo de embate em torno daquilo que eles faziam, a fama deles crescia mais ainda, né? Então, eles sabiam muito bem lidar com esse tipo de situação, de maneira que eles sempre conseguiam mais credibilidade ainda para o seu trabalho, né? Bom, já bastante conhecidos, eles fundaram no início dos anos 50 uma sociedade de pesquisa psiquiátrica. Lógico que psiquiatra não no âmbito científico, mas sim na questão do psicológico, da psique, né, do psicológico, embasado em um sistema mais amplo, não só científico, mas também paranormal, né? Isso fez com que eles também passassem a ser convidados por pessoas do mundo todo. Eles inclusive chegaram a vir aqui ao Brasil fazer atendimento, né? Então eles iam o mundo todo portando a suposta solução, né, daqueles problemas que aquele solicitante havia, que estava incomodando, né, determinado solicitante, que fazia com que ele chamasse os Warren para resolver a situação. E é curioso que os Warren não cobravam pelos atendimentos, assim, não cobravam nada. É óbvio que se havia um custo, aí era de responsabilidade do contratante do serviço dos Warren. Então, se era um atendimento em uma outra localidade, o solicitante arcava com as despesas de passagem aérea, hospedagem, alimentação, mas o próprio casal Warren, pelo trabalho realizado, eles não cobravam absolutamente nada, não é? Mas como é que eles se sustentavam se eles não recebiam pagamento? Eles se sustentavam porque, à medida que eles iam resolvendo esses casos, eles tiravam fotografias, faziam verdadeiros dossiês sobre o acontecido, tinha gravações, todo tipo de situações
era utilizada por eles nesses atendimentos, né? E isso gerava essas histórias que eles colocavam em livros que lançavam periodicamente, né? E aí a venda, os livros vendiam bastante, já que despertavam o interesse de grande parte da população no mundo, então eles vendiam bastante livros e essa venda desses discos era o que os sustentavam e sustentavam muito bem, obrigado, né? Se vocês forem no Google, gente, no Google Imagens e procurarem lá, vocês vão encontrar uma suposta foto em que eles tiraram na casa de Amityville. Amityville é o seguinte: eu vi nos Estados Unidos um jovem, a família Defoe, né, o filho mais velho da família Defoe, ele alegava ouvir vozes de um ser, né, paranormal, mandando com que ele desse cabo da família, os pais e os irmãos. E depois de um certo tempo chegou a um ponto em que ele obedeceu essas supostas vozes e cometeu esse crime. Então ele matou a família inteira, esse jovem, e essa foi a alegação deles, né? Um casal, depois que esses crimes ocorreram na casa em Amityville, ninguém queria morar na casa, até que uma família de céticos, assim, pessoas que não acreditavam nessas histórias, né, resolveram se mudar para casa, porque mesmo talvez pelo preço, né, o valor do aluguel era bem baixo, porque ninguém queria ficar lá, então não tinha saída. Então talvez até por isso eles resolveram se mudar para lá, por conta do baixo custo, né, de aluguel e tudo. Então eles foram para aquela casa, mas eles passaram menos de um mês. A família Lutz, porque eles não aguentavam mais as coisas que aconteciam na casa, os fenômenos paranormais que eles nunca tinham, daí o ceticismo, eles nunca tinham presenciado nada desse tipo, mas eles tiveram que ir embora às pressas, deixando tudo para trás, deixaram tudo que eles tinham mesmo, saíram com a roupa do corpo, foram morar com parentes e deixaram tudo lá. Então os Warren foram até a casa para saber o que estava acontecendo, na tentativa de expulsar esse suposto espírito maligno que causava essas situações terríveis, para poder que aquela casa ficar livre, né? Então tem uma foto no Google, inclusive, lá da casa de Amityville que eles tiravam fotos, faziam documentações. Tinha tipo um diário sempre que eles iam visitar alguma casa ou resolver algum assunto. E essa foto que está disponível no Google Images, ela mostra na casa de Amityville um espírito de uma criança do sexo masculino. E uma das vítimas era o irmão mais novo dele, que era um garotinho. Então supunha-se que esse era o suposto espírito do garotinho que ainda ficava naquela casa vagando. E o legal assim nessa casa de Amityville, porque para quem talvez alguns saibam, mas a maioria acredita que não saibam, tem um filme de terror que é um clássico dos anos 80, é um clássico no geral de filme de terror, que é Horror em Amityville, que conta essa história, né, é baseado nessa história desses acontecimentos lá na casa de Amityville. Então alguém resolveu fazer o filme contando aquela história e chamaram o casal Warren que participaram diretamente desse caso para serem, como que podemos dizer, espécie de consultores, né? Eles iam para as gravações
para dizer como era que acontecia, o que acontecia, em que hora do dia, em determinado dia, enfim. Eles foram para ser consultores e isso fez com que eles ganhassem um bom dinheiro, já que o filme foi um sucesso, né? Nem os próprios produtores acreditavam que ia fazer tanto sucesso assim. E esse filme é sucesso até hoje, Horror em Amityville é sucesso até hoje. Certo? Outro filme de grande sucesso, eles passaram então a fazer a prestar consultoria a vários filmes que eram feitos por conta das histórias que eles haviam cuidado, né? Não todos eram filmes tão famosos assim, que rendiam, né? Que vingavam, pode dizer assim, mas eles chegaram a ter um retorno estrondoso, que foi o simples fato de terem tido uma de suas histórias contada e transformada em uma franquia com material para inúmeras produções cinematográficas, que é a franquia dos filmes Annabelle, né? Aí tem Annabelle e a Invocação do Mal, Annabelle e... enfim, tem vários filmes de Annabelle, outros serão lançados futuramente. E inclusive no último filme, até esse momento da franquia Annabelle que foi feito, os personagens principais são o casal Warren, obviamente que não eles em si, né, o casal de verdade, mas dois atores bem famosos de Hollywood fizeram o papel do casal no cinema em um desses filmes Annabelle. Um fator bem interessante sobre esse casal era o seguinte: eles demonstravam, eles passavam a imagem de ser um casal muito unido e apaixonados, enfim, um casal quase perfeito na medida do possível, o mais perfeito possível, né? Mas aí o que acontece? A Lorraine descobriu que Ed tinha uma amante bem mais jovem que ele. A moça mal tinha saído da adolescência, já tinha um caso com ele, que já era um cara que já tinha, talvez estivesse perto dos 40 anos de idade, ou um pouco menos, mas a menina foi indiciada nos Estados Unidos, isso aconteceu, e lá nos Estados Unidos não tem muita... As coisas acontecem de uma forma diferente do que acontece aqui no Brasil, por exemplo, né? Então eles... Deixa eu ver aqui que eu me perdi na minha colinha. Assim, no caso do Ed, a Lorraine aceitou o caso dele com a tal moça porque ela tinha medo de o casal perder a sua credibilidade, uma credibilidade conquistada em décadas, no caso, porque um caso de fidelidade, um casal que demonstrava ser tão unido, né, seria meio que catastrófico. E inclusive essa moça passou a viver em conjunto com eles dois, com ambos na mesma casa, e tendo uma relação entre os três ali bem aberta. A Lorraine sabia que ela era amante, e elas duas eram até amigas e tal, né? E sempre que alguém perguntava quem era aquela moça, que eles diziam que era eles inventavam uma história assim, o que era muito estranho, que eles estavam sempre mudando, e isso causava uma desconfiança muito grande,
né? A horas o Ed dizia que era uma parente de vinda de uma cidade distante que estava passando os tempos com eles, uma sobrinha deles, se eu não me engano, ou era prima, não, acho que sobrinha que ele dizia que era. Depois, como ela não saía, não voltava, né? Estava sempre com eles, ele começou a apresentá-la como sendo uma governanta, né? Governanta, para quem não sabe, é uma empregada, uma pessoa que cuida da casa, né? Eles viajavam bastante, então precisavam de alguém para cuidar da casa e era a desculpa que davam para aquela moça lá. O Ed, ele faleceu em 2006 e a Lorraine em 2019. Durante o seu período de atividade, eles investigaram mais de 10 mil casos, além de terem escrito inúmeros livros e terem participado em produções cinematográficas de grande relevância, né? Como esses que foram citados já, que é o Horror em Amityville e a franquia Annabelle, né? Há relatos, inclusive, de que a produtora New Line Cinema, a New Line, como é mais conhecida, ela possui os direitos de uso dos relatos referentes aos casos investigados pelo casal, podendo assim utilizados na produção de novos filmes. Eles já estão mortos, o casal Warren está morto, mas antes de morrerem, eles fizeram esse contrato muito lucrativo para eles, em que a New Line pode utilizar as histórias dele. Eles têm toda a documentação dos relatos deles. Então tem muito material e acredita-se que no decorrer dos tempos aí a New Line ela vai volta e meia lançar algum filme dessa franquia Annabelle, que conta não é mais a história da Annabelle. O nome da franquia se tornou Annabelle porque é um nome que causa bastante nome que ficou famoso, né? Então ele gera curiosidade. E essa franquia ela conta ela tem material para contar os mais variados relatos dos casos investigados pelos Warren, tá? Bom, então, o que você acha? Era o casal Warren uma dupla de profissionais sérios, né? Além do profundo conhecimento, eles realmente possuíam uma certa sensibilidade paranormal. Eles não, que ele sabia que não, mas a Lorraine afirmava que tinha essa sensibilidade. Ela tinha mesmo isso, ou era só parte de um plano de charlatanismo, né? Porque muitos relatos que ambos não passavam de grandes charlatães que se aproveitavam da psique humana para fazer lavagem cerebral e fazer pessoas acreditarem que realmente estavam sendo acometidas de uma, como que eu posso dizer, de uma invocação, né, do mal. Enfim. Bom, deixe o seu comentário no feed de divulgação, tanto no Instagram como no YouTube, Fenômenos Anômalos. Se você não é inscrito, cara, por favor, pessoal, inscreva-se no canal lá no YouTube, porque quanto mais inscritos, mais eu vou ter a possibilidade de fazer vídeos mais bem feitos. Não tá ainda no meu contento, apesar da informação ter para passar a informação numa transmissão
do podcast eu faço uma pesquisa bastante minuciosa para não estar falando bobagem, coisa que não existe nos anais dos casos, né? Mas assim, a questão da produção e tudo, eu não tenho muito, eu até tenho um certo conhecimento, mas eu não tenho como gastar muito tempo por causa de outras ocupações. Então, o canal tendo muitos inscritos, eu posso conseguir, no caso, alguém para me auxiliar, enfim. Então é isso que eu peço para vocês, né? Inscrevam-se no canal do YouTube Fenômenos Anômalos para nos ajudar a crescer, né? Lembrando que os comentários, questionamentos e sugestões que forem pertinentes serão lidos em uma transmissão subsequente, tá certo? Eu sempre faço isso normalmente em vídeos de ufologia ou de fenômenos cósmicos, fenômenos anômalos cósmicos. Eu sei que não tem muito a ver, aliás, não tem nada a ver o caso de hoje, que é mais sobre a paranormalidade, com o que eu vou falar agora, mas é para vocês visitarem a página do curso de astronomia do professor Fabrício Monteso. Astronomia fundamental e essencial, tá com um ótimo custo-benefício, gente, apenas R$ 39,90, o curso inteiro custa R$ 39,90. É imperdível, sabe? Vão lá, olhem a página para vocês verem como é legal. Ele já dá uma prévia do que vai ser dado no curso, caso você o adquira, o que para mim vale muito a pena. Eu acredito que vale muito a pena. Para mim valeu, eu adquiri o curso pagando, paguei esses R$ 39,90, não me arrependo, porque o material disponível veio bem a calhar, as explicações são excelentes, eu aprendi muita coisa, tá? Então eu vou deixar o link na descrição no YouTube, e lá no Instagram tá na bio, né? Na frente ali, na página inicial, tem lá o linkzinho, você entra sem compromisso, vê as informações de forma mais detalhadas, e caso deseje, tem lá o botãozinho para você adquirir o produto, né? Realizar a compra do produto, tá ok? Bom, eu agradeço vocês terem ficado comigo durante esse período, ouvindo essa transmissão. Espero que tenham gostado da história do casal Warren, casal Warren, desculpe, para quem não conhecia. E eu vou ficando por aqui. Obrigado mais uma vez por terem acompanhado a transmissão. Até a próxima. Fui!